Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação para nós estarmos aqui. Como diz o Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, nós temos que estudar ensinando e trabalhar construindo, né? Então aqui quem vem falar no centro não tem a pretensão de se colocar acima dos demais, até mesmo porque eu acho que muitos aqui estão conosco, geralmente nas quartas ou quintas, pensando o Evangelho, né? Estamos tentando, nesse mesmo momento espiritual, sermos pessoas melhores do que nós mesmos a cada dia. E eu acho que isso aqui é o importante. Quando nos convidaram para essas falas, a gente sempre tem o hábito de comentar o Evangelho. Então, o tema piedade é porque era o Evangelho, deve já ter sido debatido por vocês. E nada como começar fazendo uma breve leitura do trecho A Piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vossos corações enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais! É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. Então, o primeiro trecho do Evangelho, quando a gente começa a refletir sobre piedade, que ela nos aproxima dos anjos e que ela é irmã da caridade. Irmã da caridade porque, para algumas traduções bíblicas, você vai encontrar caridade, em outras é amor. E tem uma música, inclusive, cristã, antiga, que diz que prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Então, a piedade é irmã da caridade. Então, primeiro, a caridade é amor no sentido de que você prova disso doando a sua vida por alguém. Você tem um quê de altruísmo. E no nível da piedade é para aquelas pessoas que nós achamos, por exemplo, que não seriam dignas porque estão em eventual algum tipo de erro, estão passando por alguma necessidade. Às vezes nós temos o hábito de olharmos para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, sermos egocêntricos e acharmos que o mundo todo, a medida do mundo inteiro, somos nós mesmos. E é uma medida imperfeita, né? As próprias medidas que nós temos só são aproximações, porque o que é grande é o que é comparado com o nosso tamanho, o que é maior do que nós, o que é pequeno, o que é menor do que nós. Mas se nós usarmos, por exemplo, um telescópio, a gente vai ver e cientificamente identificar que não há uma mensuração exata das coisas. Se usarmos também um microscópio e chegarmos ao quanta, também vamos ter muita dificuldade com relação a isso. Então o problema é que nós nos colocamos como o parâmetro. E aí começamos a julgar os outros, indo contra o Evangelho, que diz não julgueis. E partindo desse nosso julgamento, que vem de uma medida que é inadequada, em uma vida que às vezes nós queremos ou nos convencemos ou nos enganamos, achando que a nossa vida é o padrão, e passamos a olhar o outro, por exemplo, que chora como fraco, o outro que comete um erro como alguém negativo, como alguém perverso. E muitas vezes, nas nossas próprias vidas, nessa encarnação, nós supervalorizamos ou sobrevalorizamos os nossos próprios problemas e nos enfastiamos, nos mostramos decepcionados, entramos em depressão, muitos chegam ao suicídio. Sempre o nosso problema é o maior, e sempre que alguém vem comentar o problema dele conosco, a gente diz, é porque você não sabe o que eu estou passando.
Então, quer dizer, é uma medida muito difícil. Nós sempre achamos que amamos, sempre achamos que somos humildes, e quando nós nos achamos assim, temos muita dificuldade de termos, por exemplo, piedade de alguém, de nos colocarmos no lugar de alguém, de termos compaixão por alguém. Por quê? Porque, como disse, se chora é porque é fraco, se enfrenta é porque é irresignado, se comete um erro é porque é malvado. E aí vem as dificuldades. E ainda, muitas vezes, achamos que a vida se resume à nossa própria vida. Eu pensando nesse tema, e não efetivamente procuro não preparar falas, eu procuro sentir o Evangelho inteiro, até para tentar praticar o Evangelho, para tentar viver isso, e que os bons Espíritos nos auxiliem para que isso aconteça, eventualmente, nas nossas falas. E hoje eu fiquei pensando sobre o tema piedade. Até porque aqui é o Paulo Estevão Piedade, né? Sede Piedade, é um bairro Piedade. E o que me veio à mente foi olhar como é que estava o mundo. Porque eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui devem estar passando por problemas. Dizem aí os psicólogos que o ser humano ele se movimenta em duas linguagens, né? Por dois valores. Ou pelo prazer ou pela dor. No Espiritismo dizem que as pessoas vêm ao centro ou por amor ou pela dor. Alguns vêm por curiosidade, né? Mas na verdade essa curiosidade já é uma espécie de preparo entre o amor e a dor. O que os psicólogos, muitos vão dizer é isso, que as pessoas se movimentam ou querendo obter prazer ou querendo reduzir as possibilidades de dor. Eles também começaram a fazer estudos e identificaram inclusive que, por incrível que pareça, se nos propõem algo bom que vai melhorar nossas vidas, nós temos resistência de ir. Mas se disserem que vão tirar um pouco do que nós temos, pode ser muito pouco, nós nos levantamos para agir. Ou seja, nós nos movimentamos mais em razão da dor do que em razão da busca do prazer. Nós nos movimentamos mais para evitar qualquer dor do que para obter algum ganho de prazer. A gente começa a refletir nisso e começamos também a pensar por que nós nos movimentamos mais na matéria e temos dificuldade de aceitar as coisas do Espírito. Porque olhamos mais para nós e para as nossas próprias dores. É que dessa volta pelo mundo, a questão da piedade. Porque muitas vezes, muitas pessoas trabalham, por exemplo, com a questão do destino. Eu vi uma vez o Divaldo falando, né, que chegou uma senhora, veio falar com ele, ela disse que tinha feito muitos abortos, e ela já se autocondenando, né? E o Divaldo não foi na perspectiva do porquê, ele foi na perspectiva do o quê. Bom, então o que é que a gente pode fazer? O que é que você pode fazer? Você pode adotar alguém? Você ainda pode ter filho? Ela disse, não. Por que você não adota alguém? Mas por que não adota se não quer morar? Por que você não adota um sobrinho no sentido de apadrinhar, de ajudar? São formas que você vai ter de suprir esse problema. E aí o Divaldo disse que quando falou ela saiu animada porque ela já andava de cabeça baixa. Ele diz que o Espiritismo não trabalha com culpa, ele trabalha com assunção de responsabilidade. Prestação do serviço, trabalho, a culpa, o porquê não é tão importante. O importante é o que nós temos que fazer daqui para frente. Por mais que eu não possa, como diz o André Luiz, voltar atrás e fazer um novo começo, sempre eu posso começar agora e fazer um novo final. E ele disse que pessoas no centro procuraram por ele quando ela saiu e chegaram, olha, aquela mulher é muito obsediada, não é, Divaldo? Olha, a questão da piedade dentro do centro. Por quê? Porque ela já tinha passado pela triagem, pelo ATE, e todo mundo, né, sabia que ela tinha feito muitos abortos. Ele disse, eu não vi nada disso. Não, porque esses que ela abortou devem estar todos sendo obsessores dela. Ele disse, você viu? Eu não vi nada disso. Uma perspectiva, às vezes, de falta de piedade no próprio trabalho. Porque vem de um pré-julgamento, um julgamento com a medida errada. O Chico visitava os presídios e um dia, a mesma coisa, perguntaram ao Chico, Chico, lá você deve ver muita coisa feia, não é, Chico? Muito obsessor, não é não? Ele disse, não.
no presídio, Chico, não é cheio de obsessor? Ele disse, o que eu vi lá foram mães. Acho que porque o obsessor já fez tudo para levar ele até ali. Mas a mãe nunca abandona o seu filho. Ele disse, pois é, a pessoa ficou logo sem ação. Então uma medida errada leva a um julgamento errado, e o bom conselho do Cristo quando diz não julgueis, nos ajudaria muito. E quando falamos disso, sendo importante pensar em piedade, medidas diferentes, é importante olhar para o mundo ao nosso redor. Todas as vezes que nós estivermos achando que o nosso problema é o maior do mundo, não custa nada olhar para alguém do lado. Até mesmo porque, como dizem os pensadores, ninguém é muito grande que não possa aprender, e nem muito pequeno que não possa ensinar. É lógico. E hoje eu parei aqui e fui pesquisar dados da internet aí, da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, dados importantes. Olha, vamos olhar aqui para a nossa vida, porque acredito que no centro, como em todo canto, muitas pessoas provavelmente, dentro dessa perspectiva de prazer e dor, a maioria talvez esteja mais voltada para a dor. Porque se procura mais o centro por dor. Porque o estudo que foi feito dos psicólogos tinha lógica. Se disser você vai aumentar R$1.000 do seu salário, você fica pensando, mas fica sentado. Mas se disser vou tirar R$10 do seu salário, você levanta e corre para cima. Ou seja, você tende mais aí nessa perspectiva. E aí o centro se enche mais quando as pessoas chegam aqui pelo caminho da dor. E a dor é a dor delas. Pessoa que tem a dor dela, que acha que é a maior dor do mundo, dificilmente vai julgar bem a dor do outro. E muitas vezes não vai se habilitar para a irmã da piedade, que é a caridade. Muito difícil. E eu parei hoje só para pensar. Outro dia, porque, por exemplo, o Brasil não está passando por nenhuma guerra. E outro dia eu parei para ir olhar os documentários sobre a Síria, sobre o Iraque, sobre as mais de 150 mulheres que estão sendo aí obrigadas a se prostituírem, que estão aí sequestradas hoje. Aí abri aqui a pesquisa, mais de 300 mil pessoas hoje estão, 300 mil não, mais de 300 milhões de pessoas hoje estão com depressão. 4% da população mundial. A dor. E por que esses dados batem com o que o Espírito de Verdade dizia lá com o Kardec? Porque ele dizia que, didaticamente, nós tínhamos tipos de espíritos e nós que estaríamos em uma categoria de espíritos chamada espíritos imperfeitos. E ele diz, olha, existem os espíritos imperfeitos, existem os bons espíritos e existem os espíritos puros. Aí ele diz, o que é um espírito imperfeito? É aquele que tem toda a informação sobre o que é o bem, mas sempre ele tende para o erro. Olha como está batendo a pesquisa. Olha a questão do psicólogo da dor. Olha o quantitativo de pessoas vindo do centro pela dor. E olha a tendência de espírito imperfeito. Tende, vê o positivo, mas ele enxerga no problema dele o maior problema do mundo e se torna às vezes impiedoso. Por quê? Porque ele não é para ter pena de ninguém. É o mundo que é para ter pena dele. Tem um ponto. Aí começa a se fechar no mundo dele mais de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão. Foi olhar um pouco mais para o mundo. Imagina um dia, a qualquer hora, qualquer um é diagnosticado, por exemplo, com uma doença como câncer. 8,2 milhões de pessoas morrem por ano de câncer. Por que nós vamos começar a falar de dados aqui um pouco tristes? Por quê? Porque provavelmente nós estamos pensando na tristeza da nossa própria vida, porque nós não queremos enxergar a bondade da nossa vida. A gente quer enxergar a tristeza da nossa vida. A gente quer se desviar para o erro, não para o que é bom. E por que também falar disso? Porque a cada quantitativo de problema,
tem um quantitativo muito maior de oportunidades da irmã, que é a caridade. Se você enxerga o quantitativo de pessoas com depressão, se tem 300 milhões de pessoas com depressão, se você imagina que Fortaleza tem por volta de 3 milhões de pessoas, e é uma cidade grande, não é isso? Até porque o Brasil tem cidades que tem menos de 1.000 pessoas. Não sei se vocês já viram isso. Então, se tem 300 milhões de pessoas com depressão, se você chegou aqui ao centro com a dor, se você começou a entender que a sua dor está dentro de uma lei de justiça que não é destino, mas sem lições. Porque a dor é necessária, o sofrimento é que é opcional. Aí você começa a aprender no centro a deixar de sofrer e a entender para que servem as dores e que nem sempre nós precisamos delas. Quando nós começamos a entender isso, nós baixamos a nossa compreensão de potência que nós temos sobre nós mesmos. Baixamos o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, o nosso individualismo e começamos a olhar para o problema do outro. Olha aí, vou ter olhando, reduzindo a minha importância, porque aquele que queira ser grande, se faça o menor entre todos. Baixa, tem piedade do outro e passa a servir. Ó. Reduz a individualidade, aumenta a coletividade, olha para a vida do outro, tem compaixão, tem piedade, arregaça as mangas e vai ajudar. Por isso, ó, o Evangelho, a piedade é irmã da caridade. Então, 300 milhões de pessoas com depressão. Será que não tem mais de 300 milhões de formas de nós emanarmos energias alegres, felizes, falarmos de coisas boas, publicarmos boas palavras, lermos os livros, ficharmos os livros, publicarmos para alguém, mandarmos uma boa mensagem, ligarmos, atendermos? Será que a gente não pode ajudar a essa pessoa partindo da nossa experiência, porque já sabemos que ela está com o mesmo mal que o nosso? Qual era? Dizer que não tem nenhum mal maior do que o nosso. Ela vai dizer assim, você fala assim porque você nunca teve depressão nem problema. Aí você vai dizer, eu tive. Aí ela, ai, teve, como foi teu problema? Comece a se abrir. Aí quando ela vai ouvir, às vezes ela vai dizer, realmente o meu problema é muito pequeno. Você conquistou um. 8,2 milhões de pessoas que estão recebendo aqui é 8,2 milhões de pessoas morrendo de câncer no mundo por ano. São 8 milhões de pessoas que receberam um diagnóstico que fez com que o chão lhes faltasse. E tinham quantos outros milhões de pessoas, por exemplo, só acostados nas famílias, que poderiam ter dado uma palavra amiga, um amparo, um acolhimento. Quem era peso, quem estava errando, começasse a se atentar a ser melhor, não ser um peso, mostrar que é autossuficiente, que a pessoa fosse se cuidar. É ter piedade do outro, porque ela vai atrelada. Na hora que você tem a piedade, pode esperar que o próximo passo é caridade. Quando a caridade chega, aí é uma autocura. Toda tristeza logo se vai, não é assim a música? Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava, não chora mais. É porque é algo que vai se fazendo, ó. Começo hoje da fala do Emmanuel é aprender a estudar ensinando e trabalhar construindo. Quanto campo de oportunidade. Quantas pessoas, por exemplo, não tem Parkinson hoje, homens que estão precisando de alguém só para lhes tirar a barba e que ficariam muito gratos. Quantos cegos hoje precisando de alguém, sonhando em fazer um concurso público, quase não tem livros em braille e precisando de alguém para ler para eles. Mas você só vai fazer isso
Se primeiro você reduzir o seu ego, ou nós reduzimos o nosso egocentrismo, porque vamos enxergar os outros, nós não enxergamos, só nos vemos. Vamos baixar a bola, nos enxergarmos, para termos piedade, e aí vamos agir com caridade. Quanto trabalho para ser feito a vida encarnada e a vida espiritual em si, pelo que dizem os espíritos, ela é trabalho. Como dizia Hesíodo, um grego, no livro Os Trabalhos e os Dias, o trabalho sobre o trabalho trabalha. É isso. Pratica, baixa a intensidade negativa, evita os erros, começa a ter piedade, porque enxerga o outro, se solidariza, e aí começa a agir com com caridade. Peguei outro dado, mortes. Só aqui no Brasil, 171 pessoas foram assassinadas, estão sendo assassinadas por dia. Já pensou o embalo psíquico que uma frase, um contato, uma piedade com o conhecimento espírita não podia ajudar? Quantas famílias não estão nessa hora? No mínimo aí 171 famílias desesperadas nesse momento, sem ter uma palavra amiga. E muitos casos em que falta a piedade, até porque a pessoa já está lá desencarnada e a pessoa diz, ele merecia. Fome. Tem gente reclamando, tem gente que não quer cuidar do corpo, que é um instrumento. Não é para a beleza, é para ele ter mobilidade. Para cuidar bem e adequadamente do instrumento, para estar apto para servir dentro dos parâmetros de normalidade. A cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo hoje. Dados da ONU. O mundo já é autossuficiente, tem alimento para todo mundo, só que esse alimento não chega para todo mundo. A cada 4 segundos, imagina, né? Você ensinar o filho a contar, logo você ensina 1, 2, 3, 4. Contou, morreu de fome. E às vezes, ter piedade, porque antes de fazer caridade, pode ver, começa com a piedade. É às vezes você chegar com o filho, com o irmão, com um amigo, alguém no seu lar, e ver aquela comida só brando, e você dizer, ter a piedade, não condenar, não julgar condenando, mas imaginando que a vida existe uma lei de causa e efeito, que se ele se habituar daquela maneira, um dia a vida traz lições, e as lições geralmente são dolorosas, porque a dor é uma forma didática de Deus mostrar o amor para quem não quer ouvir com palavras. E aí você, por piedade, começa a orientar. Não é criticar, não é atacar, é exemplificar, não desperdiçando, e orientar por piedade. Estuda, pratica e ensina. Pessoal, vamos evitar o desperdício de comida aqui em casa. Bote no prato só o tanto que você for comer. Você sabia que a cada 4 segundos morre uma pessoa no mundo de fome? E é uma luta constante. Amanhã sobra de novo, diz de novo. Será que nós estamos fazendo isso? E será que se nós não fazemos esse tipo de ação, não nos falta piedade? Porque muitas vezes dentro do coração nosso, na nossa percepção egocêntrica, sabe o que a gente faz? Eu não estou nem aí. A vida é que vai ensinar. Com dor. O nosso tom já é de julgamento e condenação, e a nossa ação de piedade. E a prática da caridade? Não ligo mais não. Por quê? Porque a vida ensina. Começa logo com um tom de ameaça. Tem um texto nesse livro Religião dos Espíritos, gente, fantástico. Eu sempre falo fantástico de ser bom, né? Não é algo surreal, real não. O Chico, ele fala
por Emmanuel, chama-se Se Tiveres Amor, é o primeiro capítulo do livro. Eu gosto sempre de falar disso porque quando eu comecei falando que o Emmanuel diz que você tem que aprender a estudar ensinando, já vários palestrantes que estão aí, possíveis doutrinadores, que não vêm porque acham que não são perfeitos. E quem é que é perfeito nesse mundo? Todo mundo que está aqui está tentando estudar e aprender e praticar o Evangelho. Mas tem que ir estudando e ensinando o que sabe. Isso é uma prática. E o Evangelho vai sendo apresentado para nós nas nossas vidas. Nós não podemos nos esconder disso. E nem podemos ficar olhando para o outro também como uma forma de quem sabe. Não existe isso. Somos estudantes. Mas precisamos de instrução. Às vezes um dado como esse é relevante para a prática da piedade e a ação de caridade para convencer alguém. Ele diz, se tiveres amor, achei tão interessante porque ele fala, se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina e a dissipar trevas. Aí ele começa a dar exemplos. Eu achei tão interessante quando ele fala assim, olhe como é que vocês tratam as coisas e como é que vocês deveriam tratar as pessoas. Ele diz, quando você tem uma pessoa em casa que desperdiça comida porque não sabe o valor do alimento, não é o valor material, mas é o valor espiritual do alimento, para outras pessoas, as que estão tendo falta disso. E você, quando responde, não fala de modo piedoso, mas fala de modo imperativo, atacando, eles sempre falam, os espíritos, primeiro exemplo. Até virar a palavra, tem que ter muito exemplo. E a palavra áspera não é assim que se trata. E não pode abandonar, não pode abandonar. Como assim? Ele diz, olha como é que se faz com as coisas. Se você consegue algum recurso para comprar um terreno para construir a sua casa. Se o recurso é pouco, geralmente o terreno não é muito bom, concorda? E na prática, para construir uma casa, tem que fazer o que com o terreno? Se o terreno for pantanoso, você tem que aterrar. Não é isso não? Ele diz, então você pega o terreno ruim e você torna ele bom com trabalho. Você não abandona ele a esmo. Ele diz, se uma roupa interessante, são interessantes as comparações do Emmanuel. E quando é em casa, olha o nosso modo de piedade não é. Nós somos esses que vêm sendo a palmatória do mundo. Ao invés de sermos os educadores do mundo. Tentar explicar sempre, mudar o modo de explicação e não desistir e não ser desse outro modo. Ele diz, olha, quando uma roupa se suja, você comprou uma roupa que você gosta. Estou usando as minhas palavras, mas é o texto do Emmanuel. Caio foi tomar um café. A pessoa, uma blusa branca, bem bonitinha, vai tomar um café, cai o café na blusa. Ele diz, não conheço ninguém que pegue essa blusa, brigue com a blusa e jogue ela no lixo. O que a pessoa faz? Tem raiva de si próprio, porque diz assim, como diz, vacilei, derramei café em mim mesmo, né? Aí só faz pegar, lavar a blusa, faz o possível, às vezes usa até coisas diferentes para ver se deixa bem a alva e cuida para usar novamente. E com as pessoas, nós não agimos assim. Ele disse, nós temos piedade com as coisas, mas com as pessoas que são inigualáveis, nós jogamos fora. Ou nós somos agressivos. Sujou o café, vai bater no menino, porque ao invés de orientar. Repetiu, não tem paciência. E com as coisas nós temos. Tinha um colega que ele comprou um carro que ele tinha muita vontade, e ele dizendo, ele gostava tanto do carro, mas o carro bateu o motor 3 vezes. Só. E ele nunca abandonou o carro. E às vezes, se você diz, tem gente que já diz em casa, ou com alguém que quer ajudar, imagina tratar um drogado. E sabe quantas pessoas estão drogadas aí, os dados da ONU no mundo? Hoje, 29 milhões de adultos. Compare com Fortaleza, 3 milhões de pessoas. Drogados hoje, viciados, 30 milhões. 10 vezes o tamanho de Fortaleza. E quem tem ou já passou por isso sabe a dificuldade. Ele vai, às vezes tem o quê? Uma
caída, não consegue se segurar. E quantas vezes não nos falta piedade e a gente diz, vou lavar as mãos, eu não aguento mais. É difícil às vezes ser espírita porque é seguir o Evangelho. E o Evangelho diz que quantas vezes você perdoa? 70 vezes, 7 vezes. Isso é piedade. Ele não está numa novidade. São 30 milhões de pessoas nessa situação. E aí o Emmanuel disse, poxa, se fosse o seu carro, você ajeitava o motor 3 vezes, 10 vezes, cuida a vida inteira, troca todas as peças. Mas quando é uma pessoa, é mais comum que nós façamos o que com elas? Não hajamos de forma piedosa e fazemos o quê? Julgamos, condenamos e a expulsamos do nosso convívio. Ou isso não acontece? Quem já viu situação assim? Ou passou? Não é assim. Até no discurso já é ameaçador. Só vou falar mais uma vez. Foi olhar para outra situação. Falamos de morte, fome. 171 pessoas morrendo por dia no Brasil. A cada 4 segundos morrendo uma pessoa de fome no mundo. Já pensou? Sai. O que quando eu fui olhar, o que sai de bom é exatamente a nossa percepção para além de nós mesmos. A nossa percepção a nível de não achar que porque está acontecendo é porque Deus permite, porque eles merecem. Mas, no mínimo, a gente orar por essas pessoas. Porque quando a gente não consegue materialmente fazer alguma coisa, os bons espíritos dizem que a oração realmente ela consegue movimentar muito. Mas se nós não quisermos enxergar, é muito difícil. Porque a gente só enxerga nós mesmos, nós só nos enxergamos. Outro dia eu estava falando com um colega, ele disse que estuda para modelar pessoas que são sucesso. Aí depois me conte uma história, ele me contou a história de 3 pessoas, grandes empresários mundiais. Ele só falava dos êxitos. Eu disse, olha, tá alguma coisa errada. Porque a vida traz com ela problemas, e os problemas são oportunidades. Eles cresceram, pode ir atrás. A história que você contou, ela não vai lhe levar talvez onde você quer. Porque você vai ter que aprender a lidar melhor com os problemas. Transformá-los em oportunidades. E se tornar uma pessoa melhor. Um espírito mais forte e apto a ajudar. Mas se você não enxerga, se você só quer enxergar o bônus, na hora que você tiver a primeira porta fechada, você não tem força para se levantar. Então eu disse, não tem que apagar, é tristeza. Não, o Espiritismo, que eu saiba, só fala de alegria. Por quê? Porque diz que existe Deus. Porque diz que Deus é bom. Porque diz que o Espírito é imortal. Agora o Espiritismo tem uma coisa. Ele mostra para nós que não existe salvação sem trabalho. E não existe trabalho sem percepção de onde trabalhar. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós lemos, mais nós descobrimos melhores formas de servir. É por isso que eu trouxe os dados. Exatamente para ver se nós conseguimos enxergar o outro. Porque sem enxergar o outro, não tem como a gente ter piedade. Porque o hábito era de uma outra música religiosa antiga. Piedade, piedade, piedade de nós. Mas o Espírito é não. Piedade, piedade do outro. Sede rígidos para consigo e brandos para com o próximo. O Espiritismo ele faz essa inversão. Ela é sutil, mas é pesada para botar em prática, não é? É pesada. O Chico, uma frase bem curtinha, ele diz:
Eu dou às pessoas o direito de serem como elas quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Isso é pesado. Perguntaram ao Chico se ele não gostava, que ele era muito animado, né, de ir para a festa. Ele disse que ele percebia tanto as angústias dos espíritos, que ele mesmo, no senso dele, ele se apiedava, ele tinha compaixão deles, e ele não achava assim, não conseguia se sentir bem de estar num canto feliz, quando todo mundo estava triste. E ele se entristecia, ele disse, não me entristeço, eu canalizo isso para o trabalho. Por isso que o Chico trabalhava direto. O Chico trabalhava para receber os proventos dele, chegava em casa às vezes era 7 da manhã às 5 da tarde, chegava em casa às vezes 7 da noite, tomava um chá, depois emendava psicografando, às vezes amanhecia, ia trabalhar novamente. Paulo Estevão, ele foi psicografando em intervalos de refeição. Aquele livro A Caminho da Luz, ele escreveu em 34 dias. 34 dias. Tem mais de 400 livros publicados. Divaldo Franco tem mais de 250 livros publicados. Foi outro dia à Europa, numa semana, ele andou em 37 cidades. Era um pedaço na outra. Quem leu a biografia do Kardec, o que esse Kardec fazia de escrever naquele tempo, não tinha computador, de escrever, de divulgar, de fazer palestra, de imprimir, de tomar conta da sociedade espírita. Quando ele desencarnou, foi complicado para dividir entre os outros, para ver o nível de trabalho que ele tinha. Então, quer dizer, ele abria mão dele quando ele se colocava na seção de piedade para o outro, de caridade para com o outro, vendo os problemas do outro, ele não se entristecia, ele tentava ajudar e focava no trabalho. O Chico era uma coisa tão interessante que os biógrafos dizem que ele, como a questão do dinheiro, do recurso não era muita, ele psicografava, vocês já devem ter visto, juntava um monte de lápis e ele ficava psicografando no lápis. Ele psicografava e depois ele datilografava. Quando acabava de datilografar, pegava uma borracha e ia apagar o que ele tinha psicografado no papel. Por quê? Para não comprar outro papel. Olha a percepção. Olha o modo de trabalho. Como é que a gente faz quando vê o outro, quando vê o mundo com tristeza? Nós nos entristecemos? Não. Nós nos solidarizamos e tentamos de alguma forma fazer alguma coisa, nem que seja parar para fazer uma prece. Eis a dificuldade. Porque o nosso egocentrismo, egoísmo, às vezes faz a gente parar e achar, por exemplo, que uma prece não vale nada. Os bons espíritos falam, nesses livros que a gente vai lendo, que quando você abre o Evangelho para fazer o Evangelho no lar, diz que uma luz toma conta às vezes do bairro inteiro. Não sei se vocês já viram isso. Uma luz toma conta do bairro inteiro enquanto você está fazendo o Evangelho. Você vê a força. Quer dizer, tudo isso vai desembocar nessa engrenagem que vai dar humildade para a piedade e a caridade. Tem que ter um pouco de humildade para ver o outro ter piedade e arregaçar as mangas e trabalhar com caridade. Então, acho que não custa nada, às vezes não é ficar triste, mas é olhar que do lado da gente tem alguém precisando de alguma coisa. Eu aqui no Paulo Estevão, eu tenho uma oportunidade muito grande de vir para o Evangelho coletivo. Geralmente é o segunda ou quarta, a gente não tem um grupo fixo, eu sempre chego e venho participar. Muitas pessoas aqui vivem nos dando lições aqui. Uma das que eu vi, que eu achei tão impressionante, uma senhora, eu lembro como fosse, a gente estava nessa sala, ela estava sentada bem ali, acho que ela é até passista aqui da casa. E ela dizendo que sempre foi uma boa mãe e tudo. E um dia ela estava no ônibus e vinha uma senhora que estava vindo do presídio.
E ela disse, olha, eu sou espírito, sempre achei boa mãe, eu procuro ser, eu leio, eu estudo. Aí viu a mulher falando. E ela disse, mas meus filhos são ótimos filhos, bem criados, e eu amo meus filhos e tudo. Aí disse que a senhora no ônibus ia falando, né, que tinha ido lá pro presídio, falando com a colega, que ela, a mulher com a mão toda cheia de feridinhas, assim, porque ela dizia que o menino já tinha caído algumas vezes e estava preso, mas ela nunca deixou, nem um dia de visita que tinha, nunca deixou de visitá-lo. E ela toda a vida tinha a preocupação de levar um refrigerantezinho, um suquinho que ele gosta, e tinha um biscoito lá específico de uma marca que ele gosta. Toda vida que tinha visita, ela ia, encarnada, não é das que o Chico viu não. Pegava o ônibus, comprava essa coisa, pegava aquela fila e visitava o filho e levava para ele comer. Quando ela não tinha um dinheiro, ela disse que estava com as mãos assim, por quê? Porque ela ficava descascando caranguejo para os locais que vendem a casquinha do caranguejo. E podiam falar o que falasse do filho dela. Aí eu lembro que a senhora pegou, olhou para ela, olhou para a mulher assim dentro do ônibus e disse, eu pensava que amava meus filhos, viu? Mas é muito fácil amar se meus filhos são todos bons filhos. Aí ela olhou para ele e disse, amar é a senhora, que o menino dá trabalho, só vive preso, é difícil para a senhora ir, a senhora não tem condições e a senhora não abandona ele nem um minuto. Olha o nível de piedade. E não só não abandona. Veja que quando a gente fala isso, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já ficam assim, mas rapaz, vagabundo, né? Bandido. Olha, ou não existe isso? Existe lá dentro da gente, mas para ela ele é o filho dela. Aí muitos vão dizer assim, é por isso que ele não presta, porque a mãe acolhe, é boa, porque acha que a solução é com peia. Não é o ditado cearense, né? Que onde de peia só não resolve se não for muito. E nem, não necessariamente. O que os bons espíritos dizem é o contrário. Eu vi também uma passagem, acho que do irmão X, quando o Cristo foi crucificado, dizem que anjos desceram do céu para atenderem ao Cristo. Diz que quando ele olhou, ele disse, e Judas? Quem já viu essa passagem? Corram lá. Ele sentiu que Judas ia fazer uma besteira, que Judas cometeu suicídio. Corram lá, Judas. Olha o tom de piedade. Quando Paulo, que era Saulo de Tarso, quem leu Paulo Estevão, ele vai ser apedrejado, né? O Estevão vai ser apedrejado por Saulo. Eu achei interessante até um dia num comentário do palestrante Haroldo Dutra Dias. Ele disse um caso interessante, nunca tinha visto na doutrina. Ele disse, qual é? Ou ali houve uma troca de mentor espiritual, ou então é um caso da pessoa depois de grande, né, que ficou com 2 mentores. Por quê? Porque na hora que a pedra começou a tocar, diz que o próprio Cristo chegou lá e aparece. Estevão não sente as pedradas, né? Como aconteceu com Lívia no livro há 2000 anos, né? O que era o Senhor que tinha a casa que tinha as reuniões, na hora que o leão deu uma patada, Lívia simplesmente saiu do corpo, ela não sentiu dor. Lembram dessa passagem do há 2000 anos? Ela não sentiu. E Estevão também não. Só que na hora que ele saiu, a primeira preocupação de Estevão foi olhar para o Cristo e dizer que não se fizesse nada contra Saulo. E ele tinha um pedido a mais. Qual era o pedido? Ele queria ser dali para frente o mentor espiritual de Paulo e andar com Paulo direto. E Cristo concedeu. O que eu tenho observado é que todas as grandes pessoas, e eu vejo às vezes os estudos psicológicos, nós fomos educados para reprimir com palavras ásperas, com violência, com condenações.
Mas eu vejo os próprios estudos dos psicólogos. Eu não sou psicólogo, eu fico lendo essas coisas às vezes e vendo documentários e reportagens. Como aquele livro que eu estou lendo agora, Os 5 Linguagens do Amor. Ele diz que a criança, ela é um vaso que precisa ser cheio de amor. Ele diz: o adulto é do mesmo jeito. Ele identifica que a criança que não tem amor, ela é a que dá o problema. Quando você vai atrás, era a carência que ela tinha. Ela faz toma outras posturas para chamar a atenção. Ele diz: quando você vê um problema com uma pessoa, pode ir atrás, que ali é porque o vaso de amor dela está seco, vazio ou baixo. E o preço é alto. E eu vendo isso, lendo outro dia, cheguei para um colega que é do Naranon, um ex-drogado, não sei nem se ele tem o 1º grau. Você vê, quando é verdade, a verdade se repete. Ele olhou e estava falando para pessoas que ele era um ex-viciado em drogas. E ele hoje trabalha com fogos de artifício e trabalha no Naranon tentando tirar pessoas do vício. Eu achei tão interessante que me marcou. E eu nem tinha lido ainda essa parte desse livro, nem conhecia o livro, isso há alguns anos. Ele disse: olha, no dia que você vê um cara parado sozinho numa mesa, pedir uma bebida, ou é algum canto pegando alguma droga, pode ir atrás, o que ele está precisando é de um abraço. Assim. Aí, sem estudo, e o psicólogo, um livro dos mais vendidos no mundo, para dizer que desde a criança nós somos vasos que querem amor. Não é paixão, quer um amor, uma coisa pensada, a gente escolher, ser cuidar. E eles já dizem que ao invés de você brigar com a pessoa, você consegue muito mais não brigando, mas tratando bem. Isso faz parte de saber também ter piedade. Aquela historinha conhecida que o casal brigando, né, sempre ficava batendo o casal com o outro. E ela dizia: o caminho é por aqui. O outro dizia: não era. Aí teve uma hora que ela resolveu ficar calada. Era numa BR. Depois de mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, ele percebeu que o caminho estava errado. E numa BR, você sabe, né, a depender de onde seja, para dar a volta, são outros quilômetros a mais. Ele foi, pensou, viu que estava errado, olhou para ela e disse: você não percebeu você percebeu, não foi que eu errei? Ela disse: percebi. E por que você não disse nada? Se você tinha razão. Ela disse: eu parei e pensei, isso que eu queria era ter razão ou ser feliz. Eu escolhi ser feliz. Aí ele ficou, ela não brigou, não disse nada. Ele ficou envergonhado, voltou e pronto. Dali para frente ele ficou. Quando a gente tem que entender que a gente erra. Que se nós não baixarmos, como é que nós vamos olhar para o outro que ele erra também? Então, o que eu estou querendo dizer e o que eu tenho visto nesses estudos que eu tenho feito, muito incipientes, é que, na verdade, nós somos educados, principalmente aqui na nossa região, isso há um imperativismo, há um pai que não beija um filho, não abraça, não dá amor. E isso dá problema. Ainda mais gente que às vezes quer dar, mas não tem tempo, porque tem que estar trabalhando. E nós vamos reclamar. Um dos cantos onde houve o maior, a cada adulto preso, tem 3 no mínimo, 3 menores com ele aqui no Ceará. Houve um aumento de 50% disso, da quantidade de apreensão de menores. Vasos vazios de amor e querendo amor. Então, o que eu estou sendo levado a pensar é que não é com pancada, mas é com carinho. Não é com palavra áspera, é com exemplificação e com amor. E pode, encerrando, olhar vários casos de pessoas que realmente mudaram. Foi uma expressão de amor, de carinho que ele sentiu e ele resolveu mudar. Por quê? Porque onde vai violência, a energia só gera violência. Escutei um último exemplo, tem um documentário chamado Human,
tinha um negro lá e ele era espancado pelos padrastos dele. E ele entendeu, ele achava assim, que para resolver as coisas do mundo era batendo. E o final da vida dele era exatamente numa prisão perpétua. Porque o que ele dizia que o que dava resultado era bater, ele agredia. Era assim que tinha atenção? Então ele batia. Ou ele apanhava, ou ele batia. E na lei de amor não tem isso. Então, concluindo para nós, né, uma frase do Emmanuel: estuda servindo, para que o cérebro não te resseque o coração distraído. Estuda servindo, para que o cérebro não te resseque o coração distraído. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu